Você acompanhou aqui ao longo da nossa programação um julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre até que ponto instituições de controle, como o antigo COAF, podem compartilhar informações sigilosas com o Ministério Público e a polícia. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com Fernando Castelo Branco. Ele é criminalista e professor de Direito Penal e Econômico da Escola de Direito do Brasil. Professor, muito obrigada por nos atender. Uma boa noite. Boa noite, Caroline. Prazer é meu. Bem, professor, para começarmos nossa conversa, entender exatamente a pauta de hoje do Supremo Tribunal Federal, a gente acompanhou hoje a leitura do relatório pelo ministro Dias Toffoli, também em sustentação oral do Procurador-Geral da República e o primeiro voto, que foi o voto do próprio presidente da Corte, ministro Dias Toffoli. O que o ministro Dias Toffoli defendeu em seu voto? Basicamente, Caroline, ele acolhe o pleito do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República, determinando o retorno dos autos ao Tribunal Regional Federal para que proceda a decisão. Em que sentido? Ou seja, que dê uma interpretação, no entender dele, que não foi seguida por aquele tribunal e que analise efetivamente a plausibilidade, a possibilidade efetivamente de um compartilhamento por parte do Ministério Público dessas informações acerca da intimidade e da privacidade do cidadão, para fins penais. Ou seja, que o COAF ou o IFE tenham a possibilidade de fazer a representação para o Ministério Público, munido dessas informações, e que o Ministério Público proceda imediatamente à instauração de um procedimento criminal e proceda também à solicitação da autoridade judicial competente da efetivação e da utilização dessas informações até então sigilosas. Ou seja, professor, o Ministério Público, então, precisa de autorização judicial para dar início às investigações, é isso? Então, o grande ponto, e aqueles que assistiram o voto bem abalizado, é verdade, do ministro Toffoli, constataram que ao final da prolação do seu voto, da oração do seu voto, todos os ministros à esquerda do ministro Toffoli, e aí eu me refiro ao ministro Marco Aurélio, depois o ministro Alexandre de Moraes, ministro Lewandowski, ministro Fux e ministro Barroso, todos fizeram algum tipo de indagação pela não compreensão absoluta do voto do ministro Toffoli, que é então presidente e relator desse processo. O que demonstra que ficou uma aura de uma certa incompreensão naquilo que estava sendo concedido pelo ministro Dias Toffoli. E para tentar elucidar um pouco a questão, todos os pontos indagativos desses ministros que eu acabei de citar questionavam exatamente isso. E talvez o ministro Marco Aurélio tenha sido mais veemente. Ou seja, e ele se referia ao ministro Toffoli, Vossa Excelência entende que pode haver o compartilhamento de dados sigilosos para fins penais, ou seja, entre a Receita e o Ministério Público, mas o Ministério Público imediatamente tem que comunicar a um juiz para que ele autorize o compartilhamento. E aí, então, houve uma anuência do ministro Toffoli. Mas o que levanta o ministro Marco Aurélio, e com absoluta coerência e certeza, é o seguinte: a autorização judicial deve preceder a qualquer tipo de acesso a essas informações sigilosas. O que nós temos na Constituição Federal é uma cláusula pétrea das garantias e direitos fundamentais que protegem e tutelam a privacidade, a intimidade, o sigilo de contas bancárias, fiscais, atos bancários, etc. Só que em nenhum aspecto isso pode ser quebrado, a não ser que haja uma autorização judicial fundamentada, dando direito a esse acesso e eventual compartilhamento. O que o ministro Toffoli parece querer aplicar é o direito de se primeiro compartilhar para depois, logo em seguida, solicitar uma medida judicial de autorização, o que viola a ordem cronológica de bom senso e dos ditames constitucionais.
e com absoluto acerto, o ministro Marco Aurélio levantou esse tema e foi seguido pelo questionamento desses ministros que eu acabei de citar. Porque esse é o grande debate, né, professor? Até que ponto o Ministério Público e Polícia podem investigar esses dados, essa notificação, sem uma autorização judicial? Pois é, Carolina, e eu entendo que não há margem, não há flexibilização, não há maleabilidade para que isso possa ocorrer sem uma prévia autorização judicial. A ordem cronológica é absolutamente de rigor. Há suspeita da prática de crimes, o Ministério Público, a Receita Federal encaminham uma solicitação de quebra de sigilo para a autoridade judiciária competente. E essa autoridade judiciária competente, analisando a plausibilidade desses fundamentos, quebra ou não o sigilo, sempre com uma decisão absolutamente fundamentada no sentido de acatar o pedido da autoridade do Ministério Público ou não, seja ele da autoridade do Ministério Público, ou mesmo da Receita Federal. Professor, procuradores, eles dizem que a exigência de uma autorização judicial poderia travar as ações na origem, principalmente crimes de lavagem de dinheiro. Como é que, de alguma forma, esse tipo de situação poderia travar as ações na origem? Veja, o princípio da celeridade que é garantido dentro da nossa Constituição, ele não pode atropelar regras comezinhas, regras básicas do devido processo legal, né? Se nós pensarmos num Estado totalitário, como já tivemos notícia, é óbvio que não se tem um devido processo legal, se tem execuções sumárias, inclusive de pena, sem o trato e o respeito às garantias e direitos individuais. Claro que isso equivale a um maior tempo, a uma maior demanda, mas é uma cautela que todo Estado democrático de direito deve ter e conter nos seus ordenamentos para que nós não estejamos nos convertendo num juízo arbitrário, um juízo absolutamente sem critérios e sem padrões e sem as garantias de que nós não estejamos violando direitos e garantias fundamentais. E não é, veja, deste ou daquele cidadão, é de todo e qualquer cidadão, porque a Constituição não faz essa distinção. Então, quando se tem hoje uma violação de uma determinada causa ou de um determinado cidadão, como está em julgamento hoje no Supremo Tribunal Federal, o risco de violação passa a ser de todos nós, né? Então, se nós aceitarmos que passa a ser um mero capricho a necessidade de uma prévia autorização judicial, amanhã nós estaremos colocando na mão do Ministério Público ou na mão de autoridades administrativas o direito da violação desse sigilo bancário e fiscal de todo e qualquer cidadão de uma forma absolutamente indiscriminada. Então, o que nós estamos, é claro que leva mais tempo, é evidente que leva mais tempo, mas esse tempo é uma garantia de proteção a bens infinitamente maiores que foram conquistados ao longo de um processo árduo e democrático de estabilidade democrática do nosso país. Até para a gente entender, professor, como é que funciona hoje, diante de uma movimentação financeira atípica. O antigo COAF automaticamente já notificava, então, Ministério Público e Receita? Ele fazia a representação, ele procede a uma representação fiscal, demonstrando ao Ministério Público que ele vê elementos indiciários de que exista ali a prática de um crime. E veja, paralelamente a um ilícito administrativo, pode também se desdobrar um ilícito criminal. Na Lei 8.137, há os tipos penais de sonegação fiscal e os crimes tributários e mais. Agora, o que o Ministério Público precisa fazer diante dessa representação criminal, até para robustecer e fortalecer a materialidade do crime, ou seja, os elementos de prova que vão dar toda a força, repito, probatória,
para que ele possa formatar e formar a sua convicção acusatória, ele deve pedir para o juiz. Ele falou assim, excelência, eu preciso de informações bancárias dessa pessoa que estão sob sigilo e que são importantes para a constatação da prática criminosa. O juiz vai analisar a plausibilidade, a efetividade e a efetiva necessidade dessas medidas, autorizar ou não a abertura desse sigilo. Ou seja, veja, não há nada que fira o devido processo legal, não há nada que fira o poder investigatório do Ministério Público, não há nada que fira e gere uma sensação de impunidade. Pelo contrário, eu acho que quanto mais nós estivermos no caminho da legalidade, no caminho do estrito cumprimento das regras e dos princípios constitucionais, melhor será o resultado final de um processo, seja ele uma decisão condenatória, seja ele uma decisão absolutória. Professor, são cerca de 900 investigações que estão suspensas após a liminar proferida pelo ministro Dias Toffoli. Caso o Supremo Tribunal Federal decida que, para que tenha validade uma investigação, é necessária a autorização judicial, como ficam aquelas investigações que já estão em andamento e que tiveram início sem autorização judicial? Elas se tornam nulas? Absolutamente, absolutamente. Imagine um exemplo mais grosseiro, mas imagine você invadir a casa de alguém sem um mandado de busca e apreensão expedido por uma autoridade judiciária competente e produzir alguma prova fruto dessa invasão indevida à casa de alguém e violando a privacidade, violando a intimidade de alguém. É evidente que a falta desse requisito mandamental autorizador, que é o mandado judicial, inviabiliza e anula essa prova. E veja bem, Carolina, nós estamos tratando com operadores do direito absolutamente experientes e técnicos. O Ministério Público, ele não é uma pessoa, uma entidade, uma instituição que não sabe dos regramentos e dos procedimentos mandamentais que regulam o devido processo penal. Então, é evidente que, até por um dever de cautela, as autoridades investigativas, e aí eu não falo só do Ministério Público, mas falo dos poderes administrativos, da Receita, da própria Polícia Civil, Polícia Federal, eles devem saber de antemão dessa necessidade e não passar como se fosse passando com um trator por cima dessas garantias individuais sob a esfacelada desculpa que se tem pressa, que não se pode perder tempo em alguma circunstância, ou como muitos costumam dizer, que os fins justificam os meios. Os fins nunca justificam os meios. O que se deve ter sempre como norte e elemento essencial de qualquer investigação, de qualquer devido processo legal, é efetivamente a cronologia e o cumprimento irrestrito das regras. Nós estamos cuidando de uma ciência. O direito é uma ciência, não é uma ciência exata como a matemática, mas é uma ciência lógica e, portanto, deve ser respeitada. Conversamos ao vivo com o Fernando Castelo Branco, ele é advogado criminalista, professor de Direito Penal e Econômico da Escola de Direito do Brasil. Professor, muito obrigada por nos atender.